Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Pit Money. E aí, beleza? Sempre, Tá opa, bom? já dei aí um tapinha para dar aquela acordada. Ensurdecida no público, importantíssimo. Acordem. E hoje nós vamos falar sobre 10 fatos que você precisa saber sobre essa empresa, a BB Seguridade, código em bolsa é BBSE3. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer aquele tradicional convite. Já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa os seus comentários sobre o que você acha sobre a BBSE3 ou sobre o cabelo do Pit. Hoje tá mais... hoje tá mais oleoso, cara. Mudou o tempo, ficou frisado. Mas uma vez por semana a gente lava e daí depois... É importantíssimo. Excelente, então vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber sobre a BB Seguridade é que ela é um spin-off do Banco do Brasil. O Banco do Brasil segregou as atividades de seguro na BB Seguridade. Isso ocorreu em 2012 e fez o IPO logo no ano seguinte, em 2013. Por que o Banco do Brasil fez isso? Na época, por conta das políticas públicas, o governo federal quis arrecadar fundos para emprestar mais e fazer aquela agitada na economia. Então o que acontece? Cada real que o Banco do Brasil levanta com venda de ativos, ele pode, por conta de Basileia, emprestar por volta, arredondando, 8 a 10 vezes. Então, o governo federal, com a venda não só desses ativos, mas também de fundos imobiliários, aquele fundo imobiliário grande das agências do Banco do Brasil, veio mais ou menos nessa época. O que aconteceu? O governo federal levantou e com aquele dinheiro ele pôde emprestar 8 a 10 vezes mais. Aí que nasce a BB Seguridade, em 2013. Perfeito, Thiago. Explica o que é spin-off, vai. As pessoas não sabem o que é spin-offar. Temos um verbo, spin-offar. Spin-offar. Muito da Faria Lima aqui. Pior que no Brasil a gente já aportuguesou esse verbo, essa palavra em inglês, o spin-off. O spin-off nada mais é do que uma segregação de uma área ou de uma empresa dentro de uma outra empresa para outra empresa listada pública. Então, só para dar um exemplo, vamos supor que a Apple quisesse fazer o spin-off da divisão de iPhone deles. Então, o que acontece? O iPhone sai da Apple, vai para uma nova entidade e se você tem 1% da Apple, você passa a ter 1% da Apple e também 1% dessa empresa spin-offada chamada iPhone Company, por exemplo. Então, esse aqui foi só um exemplo. Lógico, não acho que a Apple vai fazer isso, não acho que ela deva fazer isso, mas foi só um exemplo. Você já investiu em algum spin-off? Que eu me lembre não, cara. Contacts, Log3. Log3, não, mas tô de olho nisso daí. Então, é legal, né? Esses são alguns dos spin-offs. É tipo um FII alavancadinho. Exato, é uma empresa interessante. Está no meu watchlist. Então, este é um spin-off que aconteceu recentemente. É um spin-off, no caso, da MRV. Quais produtos a BB Seguridade vende? Eu vou falar alguns aqui. Produtos de seguro, então seguro de vida, seguro de carro. Odontológico, não tem uns negócios assim? Planos odontológicos, assistência odontológica, título de capitalização, sim. Previdência também fazem parte dos produtos que a BB Seguridade e por onde que ela vende, ela utiliza os canais do Banco do Brasil, que é uma rede com mais de 60 mil pontos de atendimento entre lojas, correspondentes bancários e também, obviamente, as máquinas que vocês veem por aí de banco 24 horas, além dos canais digitais. Isso dá uma capilaridade muito interessante, não é mesmo, Thiago? Dá uma capilaridade muito interessante, como você falou, e o Banco do Brasil é um dos poucos bancos que está presente em todos os estados, né? O Banco do Brasil, obviamente, que ele tem não somente uma obrigatoriedade com o acionista, mas também tem tem uma função social de estar presente onde outros bancos não estão, né? Sim. Por conta de rentabilidade. Então, não estou nem fazendo um julgamento se isso é bom ou é ruim. Eu acho que, de Amamos vocês, galera do Acre. E Amapá também. Do interior desses lugares, na verdade. Mas, enfim, não quero nem discutir se isso como acionista, é bom ou é ruim, se isso a sociedade deveria subsidiar, de certa forma, isso ou não. Mas, de fato, o Banco do Brasil, ele tá lá e leva esses produtos que certamente parte da população brasileira que fica nessas zonas mais distantes não teria
acesso. E todas as vendas desses produtos são intermediados pela BB Corretora, tá? E é celebrado um acordo de 20 anos entre a BB Corretora e o Banco do Brasil. Então, Tá garantido. Pelo menos nesses próximos 20 anos, o acionista vai ter essa tranquilidade. O terceiro ponto, talvez seja o ponto mais importante e um dos que eu sempre destaco na hora que as pessoas me questionam. As pessoas questionam, Thiago, você não tem problema de investir numa estatal? E a BB Seguridade, ela tem o controle do Banco do Brasil, que é uma empresa estatal, mas ela tem uma estrutura societária que eu vou pedir para botarem na tela aqui, que mostra uma estrutura não tão convencional. O que acontece? Eu vou pedir para botarem na tela e eu vou descrever. Bom, o free float da BB Seguridade, ou seja, as ações que estão no mercado, são de 33,75%. O Banco do Brasil, que é controlado pelo governo federal, pelo nosso presidente Bolsonaro, no final do dia acaba sendo uma decisão presidencial. 66,25% da BB Seguridade pertence ao Banco do Brasil. E daí o que acontece? A BB Seguridade tem 100% de duas empresas, a BB Seguros e a BB Corretora, que tem várias empresas como subsidiárias dessas empresas, como a Brasil Seg, a Brasil Prev, a Brasil Cap, a UIRB, a Brasil Dental e a Clinic, que é corretora digital. E cada uma É Ciclic, não é Clinic. E a Ciclic? E a Ciclic, desculpa pessoal, tantos nomes aqui que a gente às vezes se perde. Mas e cada uma dessas empresas tem o controle, ou seja, a maior parte das ações ordinárias pertencentes a instituições privadas. Ou seja, se você for ver quem está no dia a dia de cada uma dessas subsidiárias, que é de fato quem gera caixa, quem opera os ativos da BB Seguridade, são empresas privadas. Então você vai ver o histórico dos principais executivos de cada uma dessas empresas, são pessoas que vêm do meio privado. Então, no final do dia, quem toma a decisão de contratação, alocação de capital, enfim, são empresas privadas. Então, é uma estatal? Mais ou menos, porque o governo federal não consegue intervir na ponta. Porque já ramificou demais ali para baixo e Exato. a subsidiária que é onde vem a grana. São as subsidiárias que é onde vem a grana e as subsidiárias, quem manda no final do dia, quem dá a canetada, quem tem mais de 50% das ações votantes, são entidades privadas e daí depois vocês procuram, mas vocês vão ver várias entidades, inclusive seguradoras internacionais. Dá para argumentar que essas empresas geram todas bastante caixa e jogam para cima os dividendos para a nave-mãe, vamos dizer assim, para a BB Seguridade, e daí a alocação de capital pode ser de caráter político. Sim. Mas, historicamente, ela devolve quase tudo para o acionista, que é o Banco do Brasil, né? Então, é uma estrutura bastante blindada e eu acho que se todas as estatais tivessem essa configuração, a minha aposta é que seriam todas muito bem administradas. Imagine, por exemplo, se a refinaria de Abreu e Lima fosse 50% da ExxonMobil, que é uma empresa privada americana. Sim. Eles nem operam muito, se não me engano, nem operam muito refinaria. Mas vamos supor, se os poços da Petrobras fossem operados por uma entidade privada, muito mais produtiva e eficiente. Provavelmente teria menos chance para erro que a gente viu, que de certa forma foram cometidos ao longo dos últimos anos. Falando em erro, tem uma subsidiária aqui que eu deixei passar, que eu acho que estava inclusive no relatório de vocês, não estava? A IRB, a gente... IRB, bicho. Isso aí é um foguete desgraçado. Sabe que foi um acerto e um erro da nossa parte, né? Porque a gente acertou na hora de entrar... E saiu antes? E saiu infelizmente, um pouco mas antes. Não tem como acertar tudo. Eu tô puto que eu nem entrei. Não peguei nem parte dessa subida aí, fiquei bem chateado. Uma baita empresa. Uma baita empresa, talvez uma das melhores empresas da Bolsa. E tem um amigo nosso que ele fala o seguinte, não, quando você compra e saiu num lucro e você está satisfeito, é até bom que o cara que comprou de você tenha um lucro também, porque daí ele não te joga zica. Sim, perfeito. O quarto ponto, vou deixar aqui na mão do meu amigo Pit Money. Vamos falar de free float, que é o que interessa para você que negocia as ações de Banco do Brasil. O que é free float? Free float é uma flutuação livre. É um negócio que está ali flutuando no mercado, então que não está na mão das pessoas que não vendem.
na mão das pessoas que negociam ali na bolsa. E é uma porcentagem considerada alta, né? Dá para você... Só lembrando que se você é um acionista e não pretende vender, você comprou lá 100 mil reais de ações do banco da BB Seguridade e você não quer vender, você participa do free float. Sim. Né? Não é a sua intenção, mas tem mais a ver Mas você pode. Mas você pode, a qualquer momento. Então você participa do free float. 33, agora, o controlador... já está mais amarrado. Ele está amarrado, ele não pertence ao free float. Sim. E quem é o controlador a gente já falou, mas repete. O glorioso Banco do Brasil, galera. Você tem conta no Banco do Brasil? Não, cara. Não tenho conta no Banco do Brasil. Eu evito a participação do governo em todas as minhas empresas. É um negócio que eu evito, cara. Mas essa estrutura societária que já é mais tranquilizadora, vai. Tranquilizante, talvez. Me deixaria mais de boa. E o setor de seguros é um setor que grandes investidores gostam bastante, né? O Warren Buffett é bem viciadinho em seguro. Ele tem a maior seguradora dos Estados Unidos. Tipo nós. Bom, a gente está vendo aqui a estrutura, 28% do total das ações estão na mão de investidores estrangeiros, apenas 2,5% aí na mão de PJs, inclusive fundos de pensão, e na mão da PF, 2,5%. E PF não é Polícia Federal. Não é a Polícia Federal. Aqui. É pessoa física, pessoa você, física, amiguinho que pode ser um policial federal, né? Também pode. Então, o cara que é uma PF, que trabalha na PF. É um PF ao quadrado. Ao quadrado. O fato número 5 é que aqui no Sudeste, onde nós estamos, que é onde a economia é mais pujante, não é onde BBSE3 é mais forte, né? Discorra, Thiago. Obviamente que no Sudeste tem uma capilaridade mais presente dos bancos privados e a competição é naturalmente mais intensa, não só dos bancos privados, mas de outras seguradoras, elas estão mais presentes aqui. Eu acho que o case de Hapvida, né? Nem sei se é Hapvida ou Hapvida, mostra um pouco isso, né? A presença de seguradoras nas outras regiões, Norte, Nordeste, ela é um pouco menos intensa. E o Banco do Brasil tem mais market share em regiões que os bancos privados não estão. E isso se reflete também na participação de mercado da BB Seguridade. Ela tem uma exposição de mercado, uma participação de mercado maior em regiões de menor competição. Vou citar exemplo aqui. No Nordeste a empresa tem 32,9% de participação nos mercados que ela atua. No Sudeste, essa participação é de apenas 17%, ou seja, quase a metade no Sudeste. E no Centro-Oeste é forte também, 33,6%. Maior que no Nordeste ainda. O Banco do Brasil é muito forte no Centro-Oeste, né? É uma região com enfim, muita participação agrícola no PIB, sim, né? E o Banco do Brasil, ele é naturalmente o maior financiador do agronegócio no Brasil, e isso também se reflete na maior participação de mercado também em seguros na BB Seguridade. Então, esse é um ponto importante. O market share da empresa, ele varia conforme as regiões. Em regiões que o Banco do Brasil tem uma participação de mercado mais intensa, a BB Seguridade vai ter uma participação também um pouco maior. O sexto ponto que nós vamos falar aqui são sobre alguns números financeiros dessa empresa. Os números são muito bons. Aqui, olha só, o retorno, o ROI, né, o Return on Equity, o retorno sobre patrimônio líquido, foi de 35% aí nos últimos 12 meses e tem um payout, ou seja, uma distribuição do lucro de 82%, né? Que ou seja, ela quase tudo que ela lucra, ela distribui para os seus acionistas, né? Então, 82%. Só para dar um número para vocês, pessoal, payout é aquele percentual do lucro que é distribuído. Se a empresa lucra 100 e distribui 50, o payout é de... Eu não prestei atenção. 50%. Não. Ah, sim. Fala logo que você não sabe fazer conta, cara. Eu sei, cara, eu sei. 50 dividido por 100, você não sabia que era 50%. Eu tô sem minha calculadora financeira aqui. Mas enfim, 50% de payout seria nessa conta. E a BB Seguridade é 82,2% de payout, que é um dos maiores da Bolsa. O que eu estava pensando quando eu não me atentei à sua conta, o seu desafio... É uma conta muito difícil, é uma conta difícil. Foi muito desafiador. Eu estava pensando na vantagem que esse payout se reflete para o investidor iniciante.
Porque o cara iniciante, só dele ver pingar um dividendo na conta dele, ele fica mais tranquilo. Porque às vezes a ação cai 10%, mas se ele tem um dividend yield alto, um payout alto, ele acaba dando menos importância para o comportamento de preço. Ele Com abre certeza. menos o home broker. Com certeza. É um dos motivos que eu comecei pelos fundos imobiliários, é porque eles pagam mensalmente, e eu acabei começando por isso, que me deixa mais tranquilo. E é legal ter um payout alto e um ROI alto, porque sobra mais para você, acionista PF da Polícia Federal. Japonês da Federal. Japonês da Federal. Ó, e pessoal, vamos falar aqui alguns números. Em 2014, que foi o primeiro ano cheio dela listada na Bolsa, ela pagou 2 bilhões com B e 700. Depois no ano seguinte pagou 3,300 bilhões, depois 2016 3,300, 2017 3,400, ano passado teve alguns eventos não recorrentes, a empresa pagou 5,600. É uma empresa que vem crescendo a distribuição ao longo do tempo. O sétimo fato, importantíssimo e que poucas empresas chegaram nesse patamar, é que a BB Seguridade deu 1 bilhão de lucro num trimestre. Com B. Com B. B do quê? B de Bruno. B de Brasil. B de Brasil. B de BB Seguridade. B de BB Seguridade. 1 bilhão, são pouquíssimas empresas que deram 1 bilhão de reais no trimestre, no primeiro trimestre. Geralmente é um trimestre que a economia geralmente tá mais fraca, né? E ela vai aquecendo ao longo do ano. Geralmente o último trimestre, como um todo, é o trimestre mais ativo. E a empresa deu 1 bilhão de reais de lucro. Em geral, a BB Seguridade não tem tanta sazonalidade, o lucro dela é bem pouco volátil ao longo dos trimestres, mas é uma empresa aí que tem capacidade de dar entre 3 a 4 bilhões de reais de lucro, o que a capacita para ser uma das empresas de maior lucratividade do Brasil. E se você comparar o trimestre desse ano com o mesmo trimestre do ano anterior, dá uma alta de 11,7% ao ano. Tá bom, né? Nem o seu YouTube tá crescendo 11 pontos, zoeira. Tá não, assim, o seu tá, o assim. seu tá. O seu cresce 11% ao dia, cara. Não, cara, para. É o growth diário, cara. Para. Não tá assim, mais. Valorize seu patrimônio 11% ao dia. Mas tem uns caras que... Sem risco. O dobro ou nada. Tem uns picaretas que fazem. Reversível em produtos da minha própria empresa. Fato número 8, ADR. O que é ADR, hein? É quando você negocia lá fora uma parada daqui de dentro. Exato. American Depository Receipts. Recibos de ações brasileiras negociados em Nova York. A BB Seguridade é uma empresa que possui ADR. São pouquíssimas empresas que têm ADRs. Se você tem aquela graninha fora, que você fez de maneira 100% lícita, porque no meu canal só tem... É o canal da família brasileira. É o canal da família brasileira. Você consegue comprar também lá na Bolsa de Nova York os ADRs da BB Seguridade. Que é o contrário de BDRs, que é quando você negocia ações gringas aqui. Você tem algum BDR? No Brasil, não. Não? Posso. Não tem? Entendi. Entendeu? Mas você tem vontade de ter? Muita vontade. Eu tenho VVB11, é um ETF é uma que já boa. tem Apple, Microsoft, tem umas empresas que eu gosto lá, Berkshire. É uma boa mesmo. A quarta composição do VVB11 é Berkshire. Exato. Ser sócio do Buffett é legal. Não, você é sócio de todo mundo, cara. De todo mundo, até da Colgate. Da Colgate, de todo mundo aí, da Apple, do Jeff Bezos. Você viu? Quando você tem VVB11, você tem 500 empresas. Você pode chegar chutando tudo na porta. Você chega falando que é dono. Chega no Facebook. Fala, meu, quem manda aqui... Sai daí, Zuckerberg. Comprei VVB11. Seu safado. É meu. Comprei 2 lotes. A BB Seguridade também já vendeu unidades suas. Ela não é uma empresa que só senta em cima. Se surgir alguma oportunidade, ela pode vender. Inclusive, vendeu recentemente uma de suas unidades para a Mapfre, que é uma seguradora espanhola, que tem também na Bolsa de Nova York, dá para comprar lá, ações da Mapfre. Eu não tenho conta lá fora. Tem a DR também, que nem tem a BB Seguridade. Animal. Abre conta lá fora, pô. Precisa abrir, cara. É taxa zero lá fora? Deve ter, cara. Tem? Não, já zero não, mas é muito próximo de zero. O 10º ponto que você tem que saber é que os resultados continuam vindo muito bons. O primeiro trimestre de 2019, a gente já falou, deu 1 bilhão de reais. Um crescimento de 11%, né? 11,17%. Ano contra ano, sim. E o ROI, sobre o patrimônio líquido ajustado, foi de 60%, quase 60%, 58,9%. E se você pegar nos últimos 12 meses, o menor ponto de ROI foi 38%. Imagina você estar investindo numa empresa que
o pior ROI dos últimos 12 meses foi 38%. Tá bom, né? Isso é excelente, né, cara? Porque se entra um novo concorrente, uma seguradora aí com maior apetite para entrar nesse segmento, você pode diminuir um pouco a sua margem e ainda se manter lucrativo. Acho que para o investidor dá uma tranquilidade muito grande. Obviamente que é um setor que tem competição, a gente viu, ela tem uma participação relevante, mas ela não opera sozinha, né? As pessoas podem se perguntar de onde que vem esse ROI. A gente já explicou diversas vezes nos nossos relatórios. O principal fator que justifica ou que traz esse ROI é essa vantagem competitiva que ela tem da distribuição, né? Muitas vezes o camarada chega lá no Banco do Brasil, já faz a transferência para o carro, o gerente já fala, pô, você não quer fazer aqui um seguro de carro? E às vezes o cara compra na emoção ali. Então o Banco do Brasil tem essa vantagem. Como ele tem muito cliente, muitas vezes não tem competição em algumas regiões, o Banco do Brasil é o primeiro a fazer a oferta de seguros de quase tudo, né? Perfeito, cara. Eu estou pensando em incluir em carteira, viu? Tá numa carteira da sua, né? Que nota você daria, sabendo disso? Eu daria uma nota 8,77. 8,77. É o que eu daria. E Pete, você falou que quer botar na sua carteira essa ação. A gente vai disponibilizar não só para você, mas para todo mundo, gratuitamente, o relatório de BB Seguridade. Tá aqui na descrição, se bobear em algum lugar da tela. Só clicar e você vai baixar o nosso último relatório de BB Seguridade. Eu já li, eu sou assinante. Então, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, segue também o canal do Pit Money. Você está presente em todas as mídias sociais? Sim, no Instagram é Lucas Pitt e no YouTube é Pit Money. E tem também Instagram e tem Twitter também, não tem? Entendi. É muito trabalho. E LinkedIn, você tem lá, você bota seu trabalho? Quando eu entro no LinkedIn, eu tenho a impressão que eu vou ter que trabalhar para conseguir alguma coisa e sair fora do LinkedIn. Entendi. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você tem uma sugestão para a gente fazer esse bate-bola sobre outra empresa, também deixa aqui. Qual empresa você quer que a gente faça? Petrobras, Uzi Minas, Via Varejo estão querendo que eu faça? Sobre Apple? Sobre Amazon? Apple você já tem né? Não tem uma... Eu fiz o valuation. Puta, 72 slides, acho, um negócio assim. Perfeito. E se vocês têm alguma sugestão para o próximo presidente do BNDES, também. Como quem não quer nada, vocês podem indicar alguém. Valeu, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos.